Vocês lembram da Cecília Flash, ex-Globo, que saiu dizendo estar mais pobre, só que feliz com a saída? Ela fez um comentário após a demissão da jornalista Daniela Lima, poucos dias após a saída de Eliane Cantanhede da emissora. Mas um motivo revelou a tal reformulação da emissora. Vamos saber mais sobre essa história com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Dai, a saída da Daniela Lima foi um choque, né, para todo mundo. A da Eliane Cantanhede também, né? Mas especialmente assim a demissão abrupta, repentina da Dani Lima, aliás, toda a nossa solidariedade aí, pegou todo mundo de surpresa. E tem mais desenvolvimento sobre isso, então? Tem bastante, Ana. Para começar, né? A gente já teve algumas modificações nos últimos anos do padrão Globo de jornalismo. A gente vai ter um desdobramento aí no final, que é falar por que a Globo resolveu fazer essa formulação, mas antes disso eu vou te pedir para trazer o tweet aí da Cecília Flash, que resolveu fazer um comentário. E é isso, né? Para quem não lembra, a Cecília ela já foi da Globo também, ela é uma jornalista, e aí eu vou colocar, né, amada por muitos, não tão bem vista por alguns. Hoje ela está no programa Rivo News e também tem tipo um talk show. Ela é apresentadora, é comunicadora, mas ela deu uma alfinetada. E isso foi visto como uma alfinetada para muita gente, tá? Ela chegou a publicar o seguinte, entre aspas, me choca o quanto as pessoas miram e celebram o que acontece com o mensageiro, por mais exagerado que ele seja, é que o fabricante de papel e caneta continua a 1000 por hora, mas todo mundo esquece. Até pela própria escrita, que não é uma escrita tão vista assim da Cecília, deu a parecer que ela levou do fundo da alma aí o que ela publicou, né? Esse tal mensageiro aí, aparentemente essa mensageira seria a Daniela Lima. E as pessoas aí celebraram ou não a saída da Daniela, como a Ana acabou de dizer. A nossa solidariedade para o que aconteceu com a Daniela, porque a Daniela passou por uma demissão. Diferente da Eliane Castanhede, eu também, alguém acabou de comentar isso aqui no chat, eu sempre falo Castanhede. Castanhede. Eu tentei não falar o nome da Eliane errado, mas desculpa, mas é isso, Castanhede. A Eliane, ela pediu demissão e ela chegou a publicar isso nas redes sociais, que depois de 15 anos na emissora, ela estava se ausentando, e aconteceu também uma questão muito peculiar aí, que foi ter que pedir desculpas por chamar o exército de Israel de genocida, que era, né? Mas o que acontece com a nova direção da Globo, com o novo posicionamento da Globo, é ficar inconformado com isso aí. Aí eu vou te pedir para trazer a matéria do Brasil 247, Ana. Porque é o seguinte, é bem dessa página, porque eu adorei a forma que eles pintaram a Daniela Lima, sabe? Que é Globo demite Daniela Lima após pesquisa identificar Globo News como um canal de esquerda. Gente, vamos combinar que não tem imparcialidade no jornalismo, ok? Todo mundo já sabe disso. Quem assiste o Meteoro sabe que não existe imparcialidade no jornalismo. Mas eu acho fantástico como a Globo quer trazer para todo mundo que estuda comunicação, inclusive, aprende que existe um padrão Globo de comunicação, que é aquela ideia que a Globo é imparcial, que o William Bonner nunca vai cometer uma gafe, nunca vai errar o boa noite dele, né? Aquele negócio assim, extremamente amarrado, porque temos que ter imparcialidade, vamos ouvir os dois lados. E aí você vai dar 30 segundos para cada um mesmo, mas você vai, no corte, você vai dar informações, mostrar imagens, você vai trazer a narrativa que você quer mostrar. Até o posicionamento, para quem olhar o Jornal Nacional, por exemplo, até o posicionamento da primeira matéria até a última, que geralmente acaba com uma muito felizinha, é proposital. Existe toda uma intenção dessa construção de notícia. Então, um manual de redação, cada manual de redação de cada emissora, ele é próprio. Lógico, você não vai chegar na emissora do bispo e vai dizer que a igreja, que um pastor, por exemplo, foi preso por alguma coisa. Não é interessante fazer essa divulgação.
Então, o que se é dito de uma forma específica para aquela emissora. Mas a Daniela, não que ela fosse uma esquerdista, mas a Globo acreditou nessa matéria aí, porque os bolsonaristas, em uma grande parte aí da comunicação, a Daniela era a pessoa ali da Globo News, que era especialista no judiciário, ela pegava aquelas pautas ali do STF, ela era aquela ponte ali da comunicação do STF para a emissora. E para algumas pessoas, ela trazer aquele tom ali do STF, automaticamente ela seria uma pessoa de esquerda. Dar razão para o STF em alguns momentos, ou trazer as informações, já seria ser de esquerda. Imagine aí, Ana, os termos que nós ouvimos aqui, que somos esquerdistas, isso, aquilo, outro, entendeu? Não é nada disso que a Daniela tá, gente? E aí tem uma outra coisa, vou te pedir para descer um pouquinho a matéria, Ana, porque a matéria que foi a matéria do Brasil 247 traz que a decisão da demissão da Daniela foi influenciada por essa pesquisa do Instituto Quest. Eu sempre questiono, inclusive, a metodologia de algumas pesquisas, não estou falando dessa, eu não vi como ela é feita, mas essa pesquisa revelou a insatisfação por parte de alguns assinantes com um tom considerado, entre aspas, de esquerda por parte da programação e a postura de alguns apresentadores. Dentre esses apresentadores, né, teria a Daniela. O público não gostava de algumas brincadeiras que ela teria e algumas informações. Uma das principais conclusões foi a associação da emissora à esquerda política, especialmente por seu suposto alinhamento com o discurso de partidos como o PT e com o PSOL. Gente, no dia que a Globo defendeu o PSOL, eu mudo meu nome, tá, gente? Não. Gente, se a Globo fosse defender... Pronto, eu vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo muito prático. Um dos donos da TV Globo, ele tem um empreendimento aqui na Bahia, e é um resort de luxo, que está embargado por determinação do Ministério Público, por exemplo. E esse empreendimento é um empreendimento de alto luxo, envolvido ali da família Marinho, tem toda uma questão. E quem conseguiu fazer o embargo, quem luta contra esses empreendimentos, né, que destroem, que desmatam, e que estão, inclusive, a população acusa o empreendimento de estar ligado a grileiros de terra, milicianos, para impedir que a população consiga trabalhar, atuar, ou impedir que o empreendimento cresça ali na área. Quem fez essa ofensiva aqui na Bahia, por exemplo, é o PSOL. Aí vocês acham que a família Marinho aí, por exemplo, que está perdendo dinheiro só aqui, é só um exemplo prático, aqui na Bahia, vai defender quem defende o meio ambiente, quem defende umas pautas já um pouco mais, né, que bota o dedo na ferida. Aí vocês perguntam aí, ok, que Lula uma vez ou outra fala sobre Israel, faz algumas ações em relação a Israel e a Palestina, agora inclusive parece que vai deixar de vender alguns produtos para Israel, que ótimo, ainda é pouco, mas que ótimo. Mas quem é que mete o dedo na ferida, né? Geralmente a gente vê o Glauber Braga fazendo isso, a Sâmia fazendo isso, né? São alguns deputados, algumas pessoas mais ligadas aí ao PSOL, que o próprio presidente Lula chama de identitária, chama de pessoas, né, que são ligadas a muito fervorosas. O Lula já falou em alguns momentos, em entrevista, em palanque, que não deveríamos fazer política identitária. Ele esqueceu quem vota nele, né? Porque é interessante politicamente agradar uns ou outros. Se a gente fosse, de fato, né, colocar o dedo na ferida, tem muita coisa aí questionável. Mas é isso, não dá para dizer que a Globo é esquerdista, não dá para dizer que a Globo apoia o Che Guevara, não dá para dizer que a Globo, né, vai para cima aí contra os interesses dos ricos e poderosos. As pessoas só têm um senso, né, gente? O Bolsonaro, se cometeu crime, se está sendo investigado, se é réu, é porque ele é considerado alguém que está ali acusado de um crime, ele seria um criminoso. E é só isso, as pessoas estão ali noticiando, às vezes com um pouco mais de riso, como César Tralha, às vezes com menos riso, mas é isso, Ana. E acredite se quiser, essa foi a desculpa para a demissão da Daniela. Mas eu vou te pedir para a gente finalizar com uma publicação da Eliane Castanhede. Gente, eu vou falar Castanhede, eu vou falar o nome dela errado todas as vezes.
Olha só, eu não ia nem dizer de onde era o empreendimento, mas o Paulino Montani Júnior, Montani. aqui no chat, colocou o empreendimento que eu estou falando é exatamente esse de Boipeba, que tem como sócios o José Roberto Marinho. E é isso, né? E é um empreendimento que, neste momento, não está avançando por uma ação expressa de parlamentares do PSOL que conseguiram, porque foram para cima lutar. Inclusive, uma das pessoas, um dos pescadores da comunidade, teve que sair de Boipeba, ele está em outra região, que não pode, inclusive, ser dita até, por ameaças que ele recebeu, por lutar pela sua região. Então, o pescador está, nesse momento, fora da sua comunidade. É disso que a gente está falando. A Globo não é boazinha, gente. A Globo não é amiga, gente. Só para lembrar disso. Não vamos esquecer do Direta Já. E é isso. Eu vou te pedir só para mostrar o que a Eliane teve que fazer na emissora. Por favor. Por favor, Ana. A gente chama de Sofia agora. Registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Fazer um registro. Isenta. Eu não sei o que é isenção quando a gente vê o genocídio acontecendo. E aí, para quem não lembra o que a Eliane falou, é o seguinte: a pergunta dela foi por que as bombas que caem em Israel não matam tantas pessoas como as bombas que caem, né, na Palestina, no Irã? Gente, para quem acompanha o genocídio, porque, por exemplo, Israel possui tecnologia para, como aconteceu, para fazer uma abertura em um apartamento e matar uma pessoa. Essa tecnologia que Israel possui, mas Israel prefere destruir bairros, dizendo que está querendo encontrar alguém do Hamas, e ninguém sabe de quem é, exatamente por que Israel faz isso. E aí ninguém na Globo, né? Porque nós sabemos que é o genocídio. Nós sabemos que a guerra não é Israel contra Hamas, a guerra é Israel contra o povo palestino, é uma limpeza étnica. Nós aqui, por uma determinação editorial, e agradecemos muito ao Meteoro, podemos falar isso sem medo, que é a verdade, é uma limpeza étnica que acontece, mas infelizmente em algumas emissoras isso não pode ser dito. Alguém perguntou aqui no chat, Ana, só para saber, né? Mas a Dani vai para onde? Olha, a Dani já sobreviveu à CNN, saiu da CNN e foi para a Globo. Então, a gente tem certeza que é uma ótima profissional, vai sobreviver ao mercado. Mas a gente espera que as pessoas não caiam nesse papinho de que a Globo é uma emissora imparcial, que a Globo é de esquerda, que a Globo vai ajudar todos nós, porque vale lembrar só uma coisa, de quem a Globo estava do lado no momento do Direta Já. E aí, quando a Eliane pede demissão, porque ela, depois de 15 anos e com a conta boa, dizendo que vai ler, eu adorei o tweet dela, agora eu vou ler meus livros, vou tomar um bom vinhozinho, adorei o deboche, inclusive, agradecendo aos assinantes. Então é isso, né? Ela foi ter a vida dela para ela não precisar se desculpar por falar a verdade. E eu fico até feliz no momento que a gente consegue ter outros espaços que não seja só a TV aberta, Ana. Porque, vamos dizer que há 15 anos, as pessoas acreditavam piamente que só existia a Globo, que só existia uma outra emissora aí, e tudo que eles diziam era pura verdade. Então é isso, né? Que bom que existem outros canais. Mas o que é que você acha da Eliane, da Dani serem chamadas de esquerdistas, Ana? Então, antes eu queria dar esse recado aqui que a Sofia estava dando nos bastidores ali. De acordo com o Gabriel Wacker, no F5, a Dani está na mira do SBT. Ela já sobreviveu à CNN, né? Isso que eu falo,
tadinha, ela não merece isso. É... Putz, eu acho que ela Todo mundo tem que pagar as contas, gente. A gente entende. Vamos torcer para que seja melhor, para que seja melhor para ela, porque a Dani de fato é uma ótima jornalista. E aí, né, tentando fazer um apanhado aqui do assunto, se esse foi de fato o motivo da demissão da Dani da Globo News, né, fizemos uma pesquisa e disseram que a gente é muito de esquerda, então a Globo merece qualquer desgraça que se abata aí, né? Porque é muita burrice não conseguir entender que para um eleitorado bolsonarista, qualquer coisa que não seja mito é comunismo, entendeu? Para eles, o fato de você estar de vermelho é comunismo. Sabe, tudo é comunismo na cabeça deles. Qualquer coisa que desagrada é comunismo, é esquerda, é uma loucura, um descolamento completo da realidade. Não saber interpretar um resultado desse e dizer que a Dani é muito esquerdista e por isso tem que sair da programação, já é errado. 2, errado, enganoso e prejudicial a saúde mental e a compreensão da realidade da população em geral voltar e continuar e insistir e reforçar essa perspectiva sinceramente completamente antiquada, a meu ver, de que é possível um jornalismo ser isento, e a Globo é justamente o exemplo disso, não apenas porque tem um viés conservador muito evidente aí desde, né, do alinhamento deles com a ditadura até o debate do Collor com o Lula, enfim, né, e inúmeros outros momentos da história da Globo, não apenas por isso, mas também porque é impossível, não apenas no nível pessoal, em termos de subjetividade do jornalista, mas em termos de alinhamento empresarial, é impossível que uma empresa que tem contratos tão grandes de publicidade e relações comerciais tão intensas seja completamente isenta. Você vai me dizer que nenhum anunciante influencia nas condutas e no jornalismo da Globo? É muita cara de pau, sabe? É muita cara de pau. E criar essa ideia, além de ofensivo, pra mim, Sofia, eu sei que eu já passei do ponto, mas aí pegou no meu calo. Criar essa ideia, além de ofensivo, é prejudicial às pessoas, porque faz com que elas acreditem que é possível que a Globo ou qualquer outro veículo seja completamente isento. E o que acontece? Elas acreditam e comem aquilo que elas recebem como se verdade imparcial fosse. E é aí que mora o perigo. Porque você come ideologia achando que está comendo objetividade, acreditando que é possível ser objetivo. É muito mais fácil ser enganado assim. Eu sei, também não acho que a gente precise ser panfletário e, enfim, né, e trabalhar em prol de uma coisa específica. Não precisa. Você pode ser equilibrado, você pode ser honesto, você pode ser, né, aberto nas suas posturas, mas objetivo e imparcial, se alguém te disser que é mentira. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, pra Sofia não matar a gente. Tá bom. E, de novo, toda a minha solidariedade à Dani Lima. Eu particularmente acho que ela é um refresco na linguagem, na postura, na forma mais próxima com que ela traz as notícias, no dinamismo, enfim. E talvez seja isso que incomoda? Não, acho que não é isso que incomoda, não. Talvez ela tenha só falado alguma coisa que irritou algum anunciante, né? Vamos lá, ficamos por aqui. E, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Como a gente não tem patrocinador mesmo, tá tudo bem. Beijos.